E o Silvinho, a meta não é só ficar em quarto. A meta é o time jogar bola, né? E, como o Juca falou, essas duas derrotas, elas são muito chocantes. Ainda mais pela maneira como ele reage a essas derrotas. A maneira como o Corinthians foi presa fácil para o Atlético titular e foi totalmente dominado, praticamente 90 minutos. Tirando aquela jogada do Jô no primeiro tempo, que ele bateu cruzado, eu acho que ali o erro foi dos outros jogadores, né? Se não me engano, o GP e o Roger, que não entraram na área para finalizar, né? E aí a bola cruzou a pequena área e um chute do Roger Guedes no final do jogo já, que passou ali à esquerda do Hugo, que foi perigoso. Tirando isso, o Corinthians praticamente nada criou. E ficou ali encolhido. Até eu pensei no começo do jogo, bem, o Flamengo vai pressionar durante um tempo, aos poucos o Corinthians não tomando gol, ele vai assumir mais o controle da partida e vai começar a tentar o domínio e tentar ganhar o jogo. Não, continuou ali acuado. E a pergunta feita pelo Rodrigo Vessone, companheiro nosso do site Meu Timão, na coletiva, e a resposta, aquilo é uma combinação assim, assustadora para qualquer torcedor corintiano. O Vessone perguntou a ele sobre a falta de competitividade do time, né? Perdendo disputas, o time parecendo sem força. Aí ainda coloca, será que isso é reflexo da idade mais avançada de alguns atletas e tal? Coloca no contexto e faz a pergunta para ele. No final ele diz, por que o Corinthians se comportou mais ou menos isso, né? Dessa maneira contra aquele time, ou esse time do Flamengo, né? Aí o Silvinho responde, sim, você falou no final aí, contra aquele time. Enfrentamos o bicampeão brasileiro e peraré, finalista da Libertadores. Não, ele enfrentou os reservas, porque só tinha o Davi Luiz titular. E mesmo assim, para pegar ritmo de jogo, foi acho que o quarto jogo do Davi Luiz, né, pelo Flamengo, ele chegou, se machucou, ficou fora, voltou recentemente. No segundo tempo, entraram 5 jogadores, um era o Rondinei, falaremos dele daqui a pouco, o outro foi o Gustavo Henrique, os dois são reservas, o outro é o Michael, que é um titular, que na final da Libertadores pode não ser titular, e titulares absolutos entraram o Felipe Luiz e o Bruno Henrique. Esses você pode falar, são titulares mesmo. E o Michel é titular no momento. Vamos contar 3. E o Davi Luiz saiu para a entrada do Gustavo. Então o Flamengo tinha um titular no primeiro tempo e 3 no segundo. Era um time reserva sim do Flamengo. E o Corinthians não tinha o William, que já vem jogando sem ele há algum tempo. E o Corinthians não competiu. O Corinthians não brigou. E o técnico no final ainda veio com essa conversa de que enfrentou um bicampeão brasileiro finalista da Libertadores. Não estavam em campo vários titulares do Flamengo e até jogadores como o Pedro, que em condições normais atuaria no comando do ataque e não o Negreiros rubro-negro feito na base, que é o Vitor Gabriel. O torcedor do Flamengo que lembra do Negreiros vai entender a referência. As semelhanças de características são imensas. É um jogador muito limitado. O Flamengo jogou com -1, gente, no primeiro tempo. O Vitor Gabriel não consegue dar sequência a uma jogada, não consegue fazer nada. E nem assim o Corinthians conseguiu ser melhor. Então isso acho que evidencia uma falta de noção do Silvinho com relação ao ambiente em que ele está inserido. Embora tenha sido atleta do clube, tenha jogado em grandes times no futebol europeu, ele parece não estar entendendo onde que ele está. Porque ele está no Corinthians, no momento em que o clube, mesmo com dificuldades financeiras imensas, fez um investimento elevado, contratou jogadores para subir o patamar, claro que subiu, né? Porque a base tinha ali bons valores. Com a chegada dos 4, embora um esteja de fora há algum tempo, o time cresce, óbvio que cresce. Você não tinha Juliano, Roger Guedes e o Renato Augusto, de repente ganha os 3. Não tem como piorar. Vai ter que melhorar só pela presença dos caras. E claro que melhorou, mas aí tem que entrar o trabalho dele. E a dificuldade para o time conseguir se impor em momentos do jogo, pelo menos em Belo Horizonte e no Rio, contra o Atlético inteiro, 3-0, assim, sem tomar conhecimento. E o Flamengo sendo dominado e o Cássio evitando o gol várias vezes, convenhamos, é muito pouco. Que se ele, pelo menos na coletiva, pós-jogo, admitisse a má atuação, não funcionou, não deu certo e tal, o normal seria ele falar, olha, não gostei, nós não fomos bem contra o time reserva do Flamengo, tinha um titular no primeiro tempo e 3 no segundo, e a gente não foi dominado, não gostei. Qual o problema de falar que não gostou e que vai tentar melhorar, ou que, pelo menos você está mostrando para o torcedor que você admite que foi deficiente, a atuação foi abaixo, aliás, do esperado, e que você vai tentar detectar os focos do problema para poder corrigi-los. Quando o técnico coloca essa... eu falo sempre que o Renato Gaúcho dá umas entrevistas, né, desde o tempo do Grêmio, que parece que ele está na porta da Lupilândia, né, que ele fala umas coisas que não tem nada a ver com o jogo. Né? O Renato dá muita entrevista assim. O Silvinho foi à porta da Lupilândia dar um passeio. Né? Pegou aquele passe, sabe aquele passe de parque lá? Isso, pegou um passe livre. Passaporte da alegria. O Renato, que não estava na porta do Pilante porque ele tinha necessidade nesse jogo de quarta-feira, passou ali por sua vez, foi no final, os dois se cumprimentam ali, ó. Vai dar uma passadinha na porta da Lupilândia lá. E o Silvinho foi à porta da Lupilândia, porque não tem cabimento nenhum, nada do que ele falou fazia sentido. E aí é para ficar preocupado e é para pensar se ele é de fato um profissional hoje qualificado
para ficar à frente do Corinthians, porque realmente foram 2 partidas que ofuscam toda a emoção das vitórias sobre Chapecoense, Fortaleza e Cuiabá. 2 com gol no final, apesar aí da fragilidade da Chapecoense, do Fortaleza desfalcado, o torcedor corintiano ficou eufórico. Foi um reencontro no estádio, com o time, vitórias com gol no fim, muita luta para vencer. Foi legal, foi maneiro, bacana, mas aí você vai enfrentar os times mais fortes. E é isso aí que mostra. É muito pouco, não dá, realmente não dá. Eu acho que os técnicos brasileiros precisam evoluir nesse sentido, de admitir quando vai mal. Foi mal, jogou mal, cara. Não é jogar a responsabilidade nos atletas. É falar, olha, fomos mal, fomos. Eu estou inserido, eu sou o técnico. Então, eu sou talvez o maior culpado por essa bagunça. Mas realmente não foi bom. Agora, todo mundo vê que foi ruim. Aí o cara fala que perdeu para o campeão brasileiro quando o time estava todo desfalcado, com o Vitor Gabriel no comando do ataque. Se o Flamengo tivesse um centroavante, talvez no primeiro tempo já fosse outra história. Pela dificuldade até do jogador dar sequência às jogadas. Não dá, realmente não dá. Eu achei a entrevista, acho que mais chocante até do que a atuação do Corinthians. Qual?